Olá, querido aluno, sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Hoje, na nossa aula de Biologia, nós vamos aprender sobre sistemática moderna, as influências do darwinismo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos, tá bom? Gente, dentro dessa aula, nós vamos falar sobre os precursores históricos, né, que estão aí envolvidos com relação às influências do darwinismo aí dentro da sistemática moderna. Vamos falar um pouco sobre adaptação, sobre o que Darwin falou a respeito da adaptação, sobre o que ele falou a respeito dos fósseis, sobre as evidências anatômicas, evidências moleculares e o que seria a especiação. Bem, o darwinismo, né, que é a teoria a respeito da evolução dos seres vivos que foi concebida por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, né? Esses dois cientistas aí, eles conseguiram formular a teoria darwiniana da seleção natural, né? Sobre a sobrevivência diferenciada, onde essa sobrevivência favorecia aqueles indivíduos que eram melhor adaptados, ok? E os precursores históricos aqui, né, a sistemática tem como objetivo principal descrever a diversidade biológica, classificar os seres vivos e explicar os mecanismos responsáveis pela diversidade biológica. Se essa sistemática, que é a ciência responsável pela classificação, tem como objetivo, além de classificar os seres vivos, ela tem como objetivo explicar os mecanismos responsáveis pela diversidade biológica, então uma das teorias que tenta trazer essa explicação sobre por que os seres vivos são tão diversos, são tão diferentes, né? Uma das teorias que traz essa explicação é a teoria de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, né? Esses dois teóricos aqui, eles tentaram trazer para a ciência o motivo, explicar como que surgem, como que os seres vivos vão se diferenciando uns dos outros, né? Em meados do século XIX, surge a teoria evolucionista de Charles Darwin, né? O que significaria esse termo evolução? Para muitos, evolução seria melhorar, mas aqui em biologia, o significado biológico de evolução é mudança, alteração. Então, transformação ao longo do tempo. Charles Darwin ele trouxe ele continuou trazendo essa ideia de que os seres vivos eles mudam ao longo do tempo, tá? E em 1859, Charles Darwin publicou um dos livros mais importantes da humanidade, intitulado Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela sobrevivência. Esse nome grande aí é o nome do livro dele, que depois ficou conhecido mesmo só por A Origem das Espécies, né? E dentro desse livro aí ele traz aí as principais ideias a respeito da evolução das espécies, né? E uma das principais premissas aí do evolucionismo é de que todos nós, né, seres vivos, animais, plantas, protozoários, né, bactérias, fungos, toda essa diversidade de seres vivos tem um ancestral comum. E se eles possuem um ancestral comum, se eles descenderem de um ancestral comum, existe um parentesco evolutivo biológico entre eles. Charles Darwin tentou representar isso por meio de uma árvore genealógica. Inclusive, ele falou que as futuras classificações dos seres vivos, né, elas seriam representações por meio de árvores genealógicas, onde ela expressa o parentesco evolutivo entre as espécies de seres vivos, ok? Uma das primeiras evidências que Charles Darwin traz a respeito da evolução é a questão da adaptação. E o que seria a adaptação? Então, adaptação são características que tornam o indivíduo apto a sobreviver no ambiente, né?
o ambiente ele seleciona os mais aptos. Isso Charles Darwin ele nomeou de seleção natural. Então, a seleção natural significa o quê? Que o ambiente ele vai selecionar quem está mais adaptado. Eu coloquei até essa figurinha aqui, como se fosse um funil, né? Quem é que está adaptado para passar nesse buraquinho do funil? Ora, aquelas bolinhas que são menores, elas estão ali adaptadas, né? No ambiente, ele apresenta uma variabilidade muito grande de indivíduos. Então, os indivíduos da natureza estão representados aqui por essas esferas. Então, na natureza eu tenho vários indivíduos diferentes uns dos outros, né? E essas diferenças estão aqui sendo representadas pelos tamanhos diferentes dessas esferas, ok? Aí o funil aqui, ele está representando um agente seletivo que o ambiente está promovendo sobre esses indivíduos diferentes, variados, ok? E qual é o fator seletivo que ele está apresentando? Nesse caso aqui, ele colocou um buraquinho pequeno. Então, só vai ser selecionado por este funil aquelas esferas que estão adaptadas a passar por meio dessa passagem, né? Então, a grosso modo, é mais ou menos isso que acontece na natureza. O ambiente, ele impõe uma realidade e aqueles seres vivos que estão adaptados, que possuem características neles, características biológicas, que promovem a adaptabilidade, que tornam eles aptos a sobreviver no ambiente, eles conseguem sobreviver e passar essa característica adaptativa para as futuras gerações. Isso é seleção natural, conforme o Charles Darwin. Então, a adaptação ela é extremamente importante para a sobrevivência das espécies, tá? Outro tipo de evidência sobre a evolução, né? Sobre provas que a ciência traz de que a evolução teria ou que ela está acontecendo, são os fósseis. O que são os fósseis? Eles são restos ou vestígios de seres que viveram em épocas remotas, né? Pode ser esqueleto, dentes, pegadas impressas em rochas, ossos, fezes petrificadas, animais conservados em gelo. E o que esses fósseis eles nos explicam? Ora, quando você olha para um fóssil, um vestígio de um ser vivo que viveu no passado, você vai perceber que eles são totalmente diferentes desses que existem agora, né? A partir dos fósseis, o fixismo cai por terra. O que é o fixismo? O fixismo ele fala que as espécies do passado elas são iguais às espécies do presente. Quer dizer que, segundo o fixismo, os animais, seres vivos, eles não se alteram ao longo do tempo. Ora, com a observação dos fósseis, nós vamos perceber que os seres vivos do passado são muito diferentes dos atuais. Então, o fixismo ele cai por terra, ok? Segundo o evolucionismo. Agora, nós saímos do fixismo e a ciência passa a adotar o evolucionismo, de que os seres vivos eles podem sofrer alterações essas que promovem mudanças nos indivíduos. Essas mudanças elas podem se acumular e gerar novas espécies, né? Processo de especiação, que nós vamos falar mais adiante. Outra evidência da evolução, segundo a ciência, seria as evidências anatômicas, né? As semelhanças que existem entre os órgãos de alguns seres vivos constituem como indício de que exista ancestralidade entre esses indivíduos. Ora, se eu olho, por exemplo, para um macaco de uma determinada espécie e comparo com um macaco de uma outra espécie, eu percebo que, embora sejam de espécies diferentes, tem uma semelhança entre eles. Se tem semelhança, segundo o evolucionismo, quer dizer que esses indivíduos que são semelhantes, que têm características anatômicas semelhantes, quer dizer que eles têm ali parentesco evolutivo, biológico entre eles. Uma das evidências anatômicas que são levadas em consideração são o que a gente chama de órgãos homólogos. O que seria órgão homólogo? Ora, um órgão homólogo é um órgão que tem uma mesma origem embrionária,
que pode ter funções diferentes. Se você, por exemplo, comparar o braço de um ser humano com a barbatana de um golfinho, comparar com a asa de um morcego ou com a asa de uma ave, você vai perceber que eles possuem ossos que têm ossos semelhantes, né? E alguns órgãos que são correspondentes. Isso é o que a gente chama de homologia. Se você analisar a origem embrionária desses órgãos aqui, você vai perceber que é a mesma origem embrionária. Então, isso seria uma evidência de que existe um parentesco evolutivo, biológico, entre seres humanos, golfinhos, morcegos, né? E aí um certo parentesco também com aves. Parentesco um pouco bem distante, né? Então, quanto maior a quantidade de órgãos homólogos entre esses indivíduos, maior o parentesco evolutivo entre eles também vai haver. Esses órgãos homólogos, eles são gerados por um processo evolutivo chamado irradiação adaptativa ou divergência evolutiva. O que seria esse fenômeno? Ora, num passado bem distante, existiu um ancestral comum que era de uma única espécie e que vários indivíduos desse grupo teriam ido viver em ambientes diferentes. E esses ambientes diferentes colocaram a esses indivíduos situações evolutivas diferentes. Então, cada indivíduo terminou se diferenciando por causa justamente da necessidade que eles tinham de se adaptar, né? O ambiente selecionou aqueles que estavam mais adaptados. Isso é irradiação adaptativa. Uma outra evidência, ainda falando sobre a evidência anatômica, são os órgãos análogos. Enquanto os órgãos homólogos, eles mostram que os seres vivos eles podem ter algum parentesco entre eles, os órgãos análogos eles podem ali mostrar que duas espécies podem não ter um parentesco entre eles, tá? Nesse caso, os órgãos análogos são resultado da convergência evolutiva. O que seria órgão análogo? São órgãos que têm origens embrionárias diferentes, tá? Mas podem ter a mesma função. Os órgãos análogos, eles têm origem da convergência evolutiva ou evolução convergente. É um fenômeno evolutivo observado em seres vivos quando estes desenvolvem características semelhantes de origens diferentes. Ou seja, é quando um caráter semelhante evolui independentemente em duas espécies, não sendo encontrado no ancestral comum delas. Olha o exemplo aqui da asa de uma borboleta e a asa de uma ave. Se você perceber, eles podem ter a mesma função, que é o voo. Mas a origem embrionária da asa da borboleta é totalmente diferente da origem embrionária que vai formar a asa de uma ave. Então, aí você tem um órgão homólogo, né? A asa da borboleta e a asa da ave. São órgãos análogos, órgãos totalmente análogos, que não têm a mesma origem embrionária. Ok? Existe também outro tipo de evidência que Charles Darwin que a evolução pode levar em consideração a respeito da origem das espécies, né? As semelhanças moleculares, semelhanças entre as estruturas moleculares entre os diversos organismos. Exemplo, a constituição proteica nos seres vivos. Todo ser vivo é formado por proteína. Se todo ser vivo é formado por proteína, quer dizer que existe um parentesco evolutivo. Outro exemplo, todas as proteínas dos seres vivos, né, são formadas pelos mesmos 20 tipos de aminoácidos. Né? Isso seria uma semelhança que os seres vivos possuem entre si. O DNA como material genético. Todo ser vivo tem DNA como material genético. Esse seria um argumento de que os seres vivos possuem um ancestral comum entre eles. Né? Agora, o que Charles Darwin fala a respeito da origem de novas espécies? O que seria especiação? Como eu já falei para vocês, especiação é o processo de formação de novas espécies. Essa formação de novas espécies, para o evolucionismo de Darwin, ela acontece de duas maneiras. Pode acontecer por meio de anagênese e de cladogênese. Né? Agora, o que seria a anagênese?
Gente, Charles Darwin ele não sabia o que era mutação, né? Mutações genéticas, que são aquelas alterações que o material genético vai sofrendo. Mas hoje em dia, com o neodarwinismo, né, que é a teoria sintética a respeito da evolução, nós sabemos que as mudanças que ocorrem na natureza, elas são originadas por mutações. E essas mutações, essas mudanças, elas são as mutações mais adaptativas, que trazem maior adaptabilidade para o ser vivo, elas são selecionadas pelo ambiente, ok? Então, observe aqui que eu tenho aqui um grupo de indivíduos de uma espécie. Ao passo que esses indivíduos, que é dessa espécie, ele vai sofrendo pequenas mudanças, né, que a gente chama de microevolução, ao longo de várias gerações. Essas pequenas mudanças, essas pequenas alterações, elas podem se fixar na geração, ela pode ser passada para a geração seguinte, aí a geração seguinte pode receber uma nova mudança, essa nova mudança ela pode ser passada para a geração seguinte, se por acaso ela promover variabilidade genética, e com o tempo, essas pequenas mudanças que vão se acumulando ao longo de milhares e milhares de gerações, elas podem promover a formação de uma nova espécie. Então, isso seria anagênese. Anagênese ou microevolução, ok? Então, são os pequenos acúmulos das mudanças que vão ocorrendo nos seres vivos. E o que seria a cladogênese? Bem, a cladogênese ela é um pouquinho diferente, seria uma macroevolução. Acontece o seguinte, eu tenho aqui um grupo de vários indivíduos de uma mesma espécie, que está sendo representado aqui por esse ratinho azul. Imagina que esse grupo de indivíduos aqui, ele acaba sendo dividido em dois grupos. Vou colocar a outra imagem aqui para você entender melhor. Eu tenho aqui, ó, todos aqui são da mesma espécie, mas por um acaso, a natureza, de repente, separou esse grupo de indivíduos que são da mesma espécie em dois grupos, ok? São de dois grupos, mas ainda pertencem à mesma espécie. Aqui surgiu, por exemplo, uma barreira geográfica entre eles. Nesse caso aqui, ocorreu o que a gente chama de cladogênese, né? Que é quando eles sofrem uma bifurcação, uma separação em dois grupos. Percebam que esses indivíduos daqui desse grupo, eles não podem vir para cá e nem os daqui desse grupo de baixo podem vir para cá. Não pode haver uma troca entre os indivíduos desses dois ambientes, tá? Não pode haver mistura de material genético entre eles. Aí vai passar milhares e milhares de gerações, ok? Se vai passar milhares e milhares de gerações, cada grupo desse aqui vai sofrer anagênese. O que é anagênese? Cada grupo vai acumular pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, né, promovidas pelas mutações, por exemplo, pelas recombinações genéticas, essas pequenas mudanças elas vão sendo selecionadas de acordo com o ambiente onde eles estão vivendo. Então, essa aqui vai acumular pequenas mudanças e esse outro grupo aqui também vai acumular pequenas mudanças. No final de milhares e milhares de gerações, vai chegar um momento de que os indivíduos que era desse primeiro grupo aqui, estarão totalmente formados por grupos que é um grupo de indivíduos totalmente diferente, que tem características diferentes desse outro indivíduo, desse outro grupo. E como é que eu vou saber que foram originadas duas espécies diferentes desse grupo? Se por acaso um indivíduo desse grupo se juntar e tentar cruzar com o indivíduo desse outro grupo, eles não vão poder promover reprodução entre si, porque aí aconteceu o isolamento reprodutivo entre esses indivíduos. E aí nós chegamos à conclusão de que a partir dessa espécie ancestral foram formados duas novas espécies. É isso o que a teoria do evolucionismo de Charles Darwin fala a respeito de como que novas espécies são formadas aí no processo de especiação. Por aí, é por meio disso que Charles Darwin ele representou as cladogêneses, que são essas bifurcações aqui das árvores genealógicas, ele representou por meio dessa árvore aí. Ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido a aula de hoje. Tá? Aconselho que vocês continuem estudando, procurem responder alguns exercícios, seja da internet ou de livros, e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.